Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós estamos em uma campanha, nova etapa de mensagem, que é a visão da igreja, ter a unção da amendoeira, que já começamos a falar desde segunda, aí completa uma parte hoje, domingo à noite. Mas hoje segue mais uma etapa também, orando para o lar, para a família. Então o texto básico que está sendo lido é primeiramente no livro de Números, no capítulo 17. Então hoje vamos completar mais uma fase do que é a unção da amendoeira. Então sempre Deus usa princípios naturais para trazer a visão espiritual. Então esta unção da amendoeira é que leva a ter autoridade, Deus honrar, colocar em eminência, sem que você fique brigando ou querendo algo e querendo impor sobre as pessoas. Então vamos ler Números 17, depois nós vamos ler ou passar para mais uma etapa que terminará domingo à noite. Vamos então ler: a vara de Arão floresce, é Números 17. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a tribo de Levi, porque cada tribo de seus pais terá uma vara, e as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim fará acabar as murmurações ou brigas dos filhos de Israel contra mim. Com que estão murmurando contra vós, estão também contra mim. Então falou Moisés aos filhos de Israel, todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, por cada principal uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, ou as 12 tribos de Israel, representando cada uma. A vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda da congregação, ou do testemunho, em outras Bíblias. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda da congregação, e eis que a vara de Arão pela tribo de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dera até amêndoas. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então podeis assentar. Então durante esses dias, desde segunda, hoje e vai até domingo, estamos ministrando mais uma etapa da característica que o cristão tem que ter para agradar a Deus. E essa fase desta semana, ela que traz na sua vida a honra para a sua vida, a autoridade, sem que você tenha que brigar, implorar a pessoa, ou impor voz, ou querer ser maioral, ou querer alguma coisa de si mesmo. Se você tiver a unção da amendoeira, então Deus te honra na família, no casamento, na empresa, no ministério. A causa das brigas familiares, a causa das divisões das igrejas, a causa das brigas dentro da igreja, a causa das pessoas brigar na empresa, com patrão, empregado e vice-versa, justamente é a pessoa ou um grupo de pessoas querer a honra própria, ou querer algo para si, ou até querer honestamente, ou fazer bem a obra de Deus, ou querer até crescer na empresa. Mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a pessoa procurar honra por si mesmo, ele vai afetar alguém, vai brigar com alguém, vai querer magoar alguém, vai querer ser totalitarista, quer dizer, ser uma pessoa violenta ou com ódio ou mal de alguém para tirar o lugar de alguém. Isso é o que o mundo faz. Mas na igreja é Deus que dá a unção da honra, da autoridade, através da unção da amendoeira.
Então veja que ocorreu no tempo de Arão essa situação. As 12 tribos de Israel eram representadas pelos seus príncipes. Arão representava a tribo de Levi. Mas muitos falaram: somos também príncipes, queremos entrar no tabernáculo, queremos ministrar também, queremos regalia como Arão está tendo. Apesar de Arão ser da tribo de Levi, mas na causa lá da adoração ao bezerro de ouro ele participou, mas a palavra declara que ele foi obrigado, imposto pela multidão. Mas os levitas mesmo da tribo de Levi foram os únicos que não contaminaram. Mas a palavra declara que por causa disso Deus foi colocando os levitas para as partes fundamentais de ministrar a Deus. Mas os outros, de toda maneira, queriam fazer algo para Deus, trabalhar, fazer a obra ou entrar no tabernáculo. Então começou aquele murmúrio, briga, contenda, desavença. E a Bíblia declara que a murmuração não estava afetando era Moisés e Arão, estava indo contra Deus, contra a autoridade de Deus. Então Deus dá uma solução. Moisés pega os maiorais, os príncipes, cada um pega uma vara e traga para mim e põe ela lá na tenda da congregação. E isso que Deus falou. E Arão ficou lá escrito na tribo de Levi. Então no outro dia que pôs aquelas varas, todos viram ao Moisés sair com a vara, que a vara de Arão floresceu. Aquela pedaço de madeira, aquela vara de amendoeira, a única que floresceu foi a de Arão. Floresceu, deu renovo e deu amêndoas. Aí então todos se calaram e se uniram para ajudar Arão. Então parou o murmúrio, o queixume, a briga, a desavença, e Deus abençoou Arão, e aí ele teve autoridade. Então isso que Deus faz para ter paz no casamento, nas igrejas, no trabalho. Mas se as pessoas não buscarem a unção da amendoeira, sempre vai ter o atrito, autoritarismo, alguém quer ser melhor, ou alguém quer ter razão, ou alguém acha que está sendo injustiçado, ou alguém acha que está ganhando pouco, ou alguém acha que em casa está tendo preferência, e vai ter sempre essa miséria de rebelião, de murmúrio e de confusão. Mas a única maneira que resolve isso é só Deus, através da unção da amendoeira. O que tem a ver a amendoeira com o povo de Deus? Então foi ministrado primeiramente em Jeremias, foi lido ontem, Jeremias 1:11 até o 12, é uma profecia que Jeremias viu uma amendoeira. Deus fala: Jeremias, o que tu está vendo aí? Aí Jeremias fala: Deus, eu estou vendo uma árvore de amendoeira. Aí Deus fala: assim também é a minha palavra, eu velo, eu cuido dela e faço tudo para ela cumprir. Então na Bíblia, Jerusalém diz que Deus estava falando: Jeremias, tu viu a amendoeira? Ela estava aí brilhando, cheia de flores, tudo é bonita. Assim é a minha palavra. É igual a amendoeira. Por quê? Porque a amendoeira é a primeira árvore na natureza que quando termina o outono e começa a primavera, as árvores estão tudo ruim, feias, sem folha. A única e a primeira que mais rápido dá folhas e fruta é a amendoeira, e dá aquelas folhagem bonita e flores belas. É a árvore da beleza da natureza. A amendoeira é a primeira que dá amêndoa, fruto e folhas. Lá no Oriente é a primeira que brota, é a primeira que aparece florida, e as outras ainda estão dando folhinhas ou querendo dar brotos, mas a amendoeira, a hora que já vem a primavera, é a primeira. Então veja bem que Deus estava falando que toda pessoa que prioriza a palavra, que ama ela, que põe a palavra de Deus acima de tudo e prioriza a obra de Deus, o coração de Deus, a vontade do Pai, de ver a palavra dele cumprir, essa pessoa começa a ter a unção da amendoeira. É um princípio profético. Então veja bem, a pessoa que não prioriza a palavra, a verdade de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, dificilmente ele vai ter autoridade de Deus. Por isso que Arão, ele priorizava o tabernáculo, o templo. E aí Deus pôde fazer
o galho da amendoeira florescer, porque dentro de Arão havia aquele princípio de viver pela palavra de Deus, priorizando a obra, o tabernáculo de Deus. Mas hoje em dia as pessoas vem na igreja de que quer, busca a Deus só para ter bênção, ou serve a Deus até com sinceridade, mas não priorizando a palavra dele. Tem pessoa que está sofrendo, está doente, ainda está chorando, desesperado, e o cristão não vive pelo que vê, o cristão vive o que diz a palavra. Se a palavra diz que já somos sarados, curados e salvos, não é o corpo, não é as pessoas que vai dizer, é a palavra. Então nós não podemos viver por vista, mas pela palavra. Então toda pessoa que fala, não, eu não estou nem importando se está doente, se está sofrendo, eu creio que está na palavra, já sou sarado, Jesus já levou. Então isto traz autoridade. Então veja que a vara de Arão, ela floresceu, porque Arão tinha esse princípio. Depois foi pregado que a vara de Arão floresceu, porque Arão já estava amadurecido também. Lá no início, ele tinha até autorizado a fazer bezerros de ouro, festa, a idolatria, mas naquele tempo ele já tinha mudado o caráter, ele já estava amadurecido, ele já dava vida pela palavra de Deus, pela obra de Deus. Então existe uma passagem em Eclesiastes 12:9 que fala que pode vir luta, gafanhoto, sofrimento, mas a amendoeira ela resiste. Na Bíblia King James diz que a amendoeira, em certas partes da fase da vida da amendoeira, ela cria uma resina. Resina quer dizer igual um líquido, igual assim uma água mais clara, mas ela fica meio assim pegajosa. É como pingar algo que vai pingando da amendoeira, vai espalhando pelo o caule, pelas folhas dela, e é tão poderoso essa essência que espanta até gafanhoto. Então o que é isso? A Bíblia diz em Joel 1 que tem gafanhoto cortador, migrador, cruzador, devorador e destruidor. Então veja bem, a amendoeira, quando ela está em amadurecida, ou já está adulta, nessa fase ela exala ou ela cria uma resina que nem gafanhoto chega perto. É igual querer descobrir aí um veneno ou um repelente para matar o Aedes aegypti, que é o vetor que traz aí as doenças, como a dengue. Então se inventar aí um repelente que passa e eles nem chega perto, é a mesma coisa da amendoeira. Ela emite ali um cheiro na essência dela que nem gafanhoto chega. Então os gafanhotos atacavam as lavouras antigamente, até hoje, mas as amendoeiras ficavam, e eles descobriram que era a resina que ela tinha. Então biblicamente o cristão que tem a unção da amendoeira, ele vence os gafanhotos, que é o cortador, que é demônio de destruição, cruzador, que vem causar acidente, opressão, destruidor, devorador, que mata, que rouba, que causa opressão. É o que diz a palavra. Então por isso que Arão, a vara dele floresceu, porque ele já estava amadurecendo, ele agia como Deus queria, em fé, em amor, em misericórdia. Não é a visão da igreja tornar gloriosa? Isso que vai trazendo a autoridade. Então você quer prosperar na empresa, no trabalho, quer crescer, quer ter unção no ministério, quer ver o casamento honrado, não é ficar brigando, impondo, dando tapa, pontapé. Tem pessoa que fala, se me der o cargo eu não fico na igreja, se não me colocar no púlpito eu não faço mais a obra de Deus. Então a pessoa acha que o cargo é imposição, é tempo de casa, ou porque tem talento. Não, tem que ter a unção da amendoeira. É Deus que vai honrar e ungir com autoridade, sem brigar, sem querer ficar pedindo, sem querer pisar em ninguém, puxar o tapete do outro. É o que mais se faz nas igrejas, nas empresas, até nas famílias. Pessoa quer a herança do outro, briga com outro irmão, tira o que é dele, e aí o outro quer ter razão e vira murmúrio. Mas quando Deus unge alguém, até a unção da amendoeira faz as outras pessoas te respeitar, sem você brigar com ninguém. Então a igreja gloriosa, ela tem que ter esta unção, para evitar atrito, briga, confusão, disse-me-disse, eu quero isso, quero aquilo, não, eu quero dirigir isso, não, eu quero isso, o cargo é meu, não, o pastor só pôs aquilo, não pôs eu.
É a mesma coisa no tempo de Moisés, é a mesma praga adâmica: briga, gente embiento, pessoa negativa, e só causa transtorno. Mas Deus não deixou que o murmúrio atrapalhasse a obra de Deus. Deus chamou todos e pediu a vara de cada um, mas a vara de Arão que floresceu. Por quê? Porque Arão amava a palavra, Arão tornou amadurecido, e a palavra de Deus declara que Arão também, ele cuidava zelosamente do tabernáculo depois. Ele mantinha tudo como fosse feito naquele dia. E um dos princípios da amendoeira é isso, que ela dá muita flor, frutos rápido, é bela, e ela sai de um dia para outro, já brota folha. Por exemplo, se você pesquisar, a amendoeira no tempo do outono, do inverno, ela fica peladinha, só aqueles galhos, aquele tronco feio. Mas começou a primavera, acabou o outono, o inverno, acabou aquele período ruim, já começa o tempo a amenizar. Parece que de um dia para outro, em 24 horas, 48 horas, começa a brotar, em poucos dias já está florida. Ou seja, da morte para a vida, ressurreição. É outro princípio da amendoeira. Então veja bem, todo dia Arão mantinha o templo vivo, a lâmpada do tabernáculo, o óleo da unção, que já foi falado, mantinha tudo impecável, enquanto o tabernáculo estava ali montado. E isso é o princípio da ressurreição. Todo dia produzia o novo. Então existe uma passagem lá em Efésios 2:6, que sempre é pregado, que diz lá: já ressuscitamos com Cristo, já estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Então, se você todo dia fala: meu Deus, o que eu vou preocupar com o mundo dessa vida? Eu estou nessa terra, mas eu já vivo ressurreto. Então qualquer problema, você tem que ver ele do alto a baixo, pequeno, sem muita importância, mas você tem que ver as coisas como já na eternidade. Isso é visão ressurreta, e isso que traz autoridade. Agora, se você ficar falando: ai que luta, ai que problema, está grande o problema, a perseguição está grande, está difícil da igreja, está só valorizando o que está diante dos olhos, então não está vivendo ressurreto. Aí não vem autoridade. O problema está sério em casa, o problema está sério na igreja, na empresa, não vou ficar naquela empresa mais não, o problema está sério e está ruim. Então a pessoa está vivendo dentro do problema. Mas se ele falasse: não, eu vivo ressurreto, já vejo lá na frente, estou no trabalho aqui, mas eu já vejo lá na frente, eu vejo como na eternidade. Tudo vai levar essa pessoa a crescer, prosperar e ser honrado. Mas se ele não vive ressurreto, ele vai reclamar, vai sair, vai abandonar, vai reclamar. E Arão não fazia isto. Então por isso que a vara de Arão floresceu. Ele teve a unção da amendoeira. Então traga para a sua vida conjugal, amorosa, profissional, familiar, ministerial. Se quebrar um desses princípios, não vem autoridade, e não tem como Deus te colocar em êxito. Aí fica reclamando, brigando, querendo que o outro tem, ou com maldade, ou muitas vezes se revolta. E Deus não tem compromisso com uma pessoa que não tem a unção da amendoeira, porque não há como ele dar autoridade. Então veja que Jesus tinha autoridade na terra. O que ocorria? A Bíblia declara que as pessoas mal olhavam para o olho de Jesus, tamanha autoridade que exalava dele. As pessoas tinham temor até de olhar para Jesus aqui na terra, porque quando tem autoridade de Deus, o pecado fica ali constrangido, a pessoa sente a miséria do pecado, a maldade, a pessoa tem até medo de abrir a boca, de causar um mal. Isso era o temor que as pessoas tinham ao redor de Jesus. É a unção da amendoeira. Não que não podia conversar, ter diálogo, não, mas havia aquele temor. Então isso pode ocorrer hoje ainda, na igreja, na família, no trabalho, aquela situação em que não há mais aquelas contendas, palavra, panela voando em casa, briguento, xingando, a pessoa saindo da igreja, blasfemando, inventando coisa, sai da empresa, pessoa que não para em emprego nenhum, se ele não quer
você não conquista aquilo que quer, inventa mil uma desculpa, sinal que não tem unção da amendoeira, ou seja, está sempre rebelde, sempre descontente. Mas quando a pessoa tem autoridade de Deus, ele sempre vai ser honrado, Deus vai colocar em êxito, em destaque, em posição, principalmente quando a igreja tornar gloriosa, que o fundamento principal é Deus autorizar a unção na tua vida, para que você não brigue, nem contenda, nem fique batendo boca. As próprias pessoas, ao olhar para você, vão falar: esse fala com autoridade. Não é o que Jesus ouvia das pessoas. Tinha fariseu, saduceu, pregava, e eles falavam: mas esse Jesus, ele fala como tendo autoridade, ou seja, respeito, a bênção de Deus, e as pessoas davam crédito e se convertiam, ou seja, havia mesmo a autoridade de Deus. Então hoje vamos orar para mais uma fase da unção da amendoeira, que dá amêndoas, e depois nós vamos completar as outras fases, que é um segredo espiritual muito grande que há ainda na amendoeira, mas que vai terminar nas próximas mensagens. Então hoje nós vamos completar essa fase hoje, que é a visão da amendoeira, para você se identificar que nível que você está. Está briguento ainda? Está murmurando? Ainda está falando: mas não tenho chance, não tenho crescimento, não melhorou nada, na minha casa está ruim. Então não fique brigando, não fique batendo boca, nem impondo força, que não é por aí que Deus opera, mas é na unção da amendoeira que Deus fará o avivamento também. Então essa é mais uma fase, como que a igreja torna gloriosa. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então fique de pé e vamos orar agora para você ter mais esta unção. Aí vai seguindo a campanha da amendoeira. Hoje é para a família também. Aí no domingo à noite completaremos a última fase. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos hoje, ó Pai, em mais uma etapa, como que a igreja vai tornando santa e gloriosa. E essa semana é a fase da unção da amendoeira. A vara de Arão floresceu, e assim cumpra para mim, para cada irmão, para cada irmã, esta unção. Te louvamos por muitos que vieram hoje à tarde surpreendentemente, e muitos estão vindo ao longo da semana. Completaremos domingo esta fase, Pai. Senhor, muitos têm a vontade de Deus de fazer a sua obra, de querer, muitos querem impor a sua ideia, o seu pensamento, até mesmo de forma até honesta, querem fazer algo para Deus, mas muitas vezes usam de estratagemas, ou de subterfúgio, ou de pressão, ou de falatório, ou muitas vezes de ameaças. É o que faz muitos no mundo, nas cidades, nos países, nas famílias, em muitas áreas, até na igreja. As pessoas agem de tal forma para fazer a obra de Deus, usando até o que o mundo faz, mas não adianta. Se a vara não florescer, quem dá autoridade não é o ministério, não é o pastor, o bispo, é a igreja, mas é o próprio Deus que vai dar a vara de Arão, Senhor. E a palavra declara que a amendoeira é a primeira árvore que floresce na natureza durante a primavera. Deus deu a visão para Jeremias, o que ele está vendo? A amendoeira. E Deus fala assim: eu velo pela minha palavra, cuida dela, ama ela. Nós não devemos viver pelo que vemos e sentimos, mas o que a palavra diz. Isso vai nos levar até a autoridade. Devemos agir de forma amadurecida e não como criança na fé, porque a amendoeira, quando ela está amadurecida, ela exala uma resina que nem gafanhoto chega perto. E gafanhoto aponta para a destruição, como está em Joel capítulo 1, cortador, migrador, devorador, destruidor. O inimigo sempre vem destruir, atacar e arrasar, mas se a pessoa é como a amendoeira, ele prevalece. O inimigo, ele não resiste à amendoeira.
Por isso que a vara de Arão floresceu, porque ele já estava amadurecido no entendimento de Deus. E muito cristão fica infantil, rebela, sai, briga, emburra, agindo pior que criança com um biquinho na boca, e acha que vai fazer a obra de Deus, mas sem a autoridade de Deus não adianta. Se a vara de Arão não florescer, vai fracassar. Ó meu Deus amado, e Arão mantinha a alegria do templo de Deus, que é a alegria da ressurreição. Não vivia mais pensando nas coisas da terra, mas de trazer a glória de Deus na terra, é viver ressurreto. O cristão que não fica mais pensando e valorizando as coisas do mundo, ele já vive ressurreto, como está em Efésios 2:6. Já estamos ressuscitados com Cristo, assentado nas regiões celestes. Nós não temos que viver preocupado com essa terra, mas preparar para a eternidade, já vivendo ressurretos. Aí que vai vindo mais autoridade para Deus fazer a sua obra. Isso que muda a família, que muda uma nação, que traz avivamento na terra, que faz Deus nos honrar sem brigar com ninguém. O que mais está ocorrendo é a briga das igrejas, as igrejas roubando o membro um do outro, brigando, e pior que o mundo, agindo de tal maneira que estão vivendo em competição e não no avivamento. Então pior que o mundo, porque está faltando a unção da amendoeira. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja torne gloriosa e que esta obra venha a ser aprovada como igreja santa, gloriosa, sem rumo cilada. Confirma abundante graça para todos em mais esta reunião, como muitos tiveram aqui à tarde de forma surpreendente, e todos que vieram nesta noite tenham também a unção da amendoeira, e a campanha segue até domingo. Vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, você que enfrenta confusão no lar, o esposo quer falar, quer dar ordem, quer brigar, quer impor razão e não dá chance a nada, ou no trabalho, ou até na igreja, por enquanto ainda a igreja enfrenta isso, situações de murmúrio, ou um quer mandar no outro, ou pisar, ou quer impor sua razão. Enquanto tiver raça adâmica, tem essas dificuldades, mas Deus resolve isto, se você fala, eu quero a unção da amendoeira. Então você que enfrenta dificuldade, relacionamento, palavra, ou muitas vezes situação contrária à sua vida, não fique brigando, resmungando, batendo boca, que nada adianta. Temos é que ter a unção da amendoeira. Então Deus quer que você tenha esta unção hoje.